Vamos conversar agora a respeito da segunda parte dos termos essenciais, falando a respeito dos predicados, tá bom? Eu sei que são muitas informações, caramba, são 10 disciplinas, é muita coisa para estudar, mas vamos estudando, com calma e com Deus no controle, tudo vai dar certo. Predicado. Eu acho que vocês estão igual esse menino aí que eu coloquei, ó. Estou igual esse menino. Predicado, o que é predicado? Né? Vamos ver. Então, os predicados, a classificação deles, eles são chamados de verbal, nominal e verbo nominal. Tá certo? O predicado verbal. Vamos ver lá, a predicação verbal. Vamos ver. Quando a gente fala de predicação verbal, a gente está falando dos chamados verbos significativos. O que é verbos significativos? São verbos que têm significado. Eles estão organizados em 2 grandes grupos. Eles são chamados de verbos intransitivos e verbos transitivos, tá bom? Então, o predicado verbal é aquele em que seu núcleo será um verbo ou uma locução verbal. Brasil, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Vai embora, Covid-19. Certo? Vamos lá, Brasil? Precisamos levantar a poeira e sair disso aí, numa boa, ileso. Não é verdade? Então, observe bem. Levanta, né? O verbo levantar, sacode e o verbo dar. 3 verbos, tá bom? Período composto aí. E o predicado nominal? O que caracteriza esse predicado nominal? Vamos ver. Esse predicado nominal, ele é constituído de um verbo de ligação e de seu complemento, que esse complemento, ele é um predicativo do sujeito. Quem são os verbos de ligação? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Coloquei não, mas eu vou falar quem são eles. Voltando. Quando a gente fala desses verbos de ligação, que a gente na sala de aula estava falando de verbo, falamos exaustivamente. Então, os verbos de ligação. Quem são os verbos de ligação? Ser, estar, parecer, permanecer, ficar, dentre outros. Tá bom? Então, vamos agora ao último predicado. O predicado verbo nominal. Ele é construído com 2 núcleos. Um núcleo é o verbo e o outro é o predicativo. Olha, ele morreu pobre. Morreu é o verbo e o predicativo quem é? Pobre. Quem foi que morreu pobre? Ele. Ele morreu pobre. Belezinha? Tudo bem? Lembrando que o predicativo do sujeito é um termo que dá uma informação a respeito do sujeito, ok? Então, observe bem. Falando a respeito desses predicados, a gente vai conversar sobre isso e agora a gente vai falar um pouquinho a respeito da predicação verbal. Porque o predicativo do sujeito, a gente já falou em sala, né? Exaustivamente. O predicativo do sujeito é uma informação sobre o sujeito. Quando você diz assim, Paulo é educado. Educado, esse adjetivo, é uma informação sobre esse menino. Quem? Paulo. Quem é educado? Paulo. Então, o predicativo do sujeito é uma informação sobre o sujeito. A gente vai ver isso melhor quando a gente começar a falar dos termos integrantes. Então, dando continuidade à nossa aula, pessoal, a respeito dos termos essenciais da oração, nós já conversamos a respeito do sujeito, nós já conversamos a respeito dos predicados, agora nós vamos falar a respeito da transitividade verbal. Quando é que o verbo é transitivo direto? Quando é que ele é transitivo indireto? Quando é que ele é intransitivo? Pessoal, esse conteúdo é uma agressão à nossa inteligência, porque é fácil de dar uma dor, beleza? E eu ensinando, então, misericórdia, é a facilidade em pessoa. Então, como eu estava dizendo para vocês, nós vamos falar da transitividade verbal. Quando a gente fala da transitividade verbal, a gente está falando dos verbos significativos. Esses verbos significativos, eles podem ser classificados como
intransitivos e transitivos. Os verbos intransitivos são os verbos que têm sentido completo. Eles não precisam de complemento. Você diz, ele morreu, caiu, desapareceu. Você não... morreu. Agora, se você quiser fuçar a vida do outro e descobrir por que ele morreu do Covid-19, é outra coisa, né? Aí vai ser um adjunto adverbial de causa. Tá certo? Mas na hora que você diz morreu, morreu e acabou. Já os verbos transitivos direto, os verbos transitivos, eles são classificados em direto ou indireto. Esses verbos, esses sim, exigem um complemento. O verbo, você diz assim, eu gosto. De quê? O verbo pergunta, de que tu gosta? De sorvete, de lasanha, de pizza de nordestina, tá? Então, o verbo exige um complemento e isso a gente trabalha com os transitivos direto ou indireto. Então, só recapitulando, trabalhando a transitividade do verbo, o verbo intransitivo é o verbo que tem sentido completo, o verbo não exige complemento. O verbo transitivo, ele pode ser direto ou indireto, e ele pode ser transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Beleza? Verbo intransitivo, já falei, eles não necessitam de complemento. Olha, o homem trabalha. Agora, querer saber aonde ele trabalha, quanto ele ganha, isso aí é curiosidade, tá certo? Mas na hora que você diz que o homem trabalha, descobrir em que, como e quanto ele ganha são informações anexas. O verbo já deu uma explicação total. Paulo morreu também. Do que ele morreu, se foi de Covid-19, só quando o exame sair, né? Aí a gente sabe do resultado. E agora, gente, conversando a respeito do verbo transitivo. Vamos lá. Então, só recapitulando. O verbo transitivo direto, ele pergunta o quê? Né? O verbo exige um complemento, que esse complemento a gente vai chamar, classificar de objeto direto. O verbo transitivo indireto, você tem uma preposição mais que, né? Para quê? Né? Que você tem o objeto indireto, ele vem sempre precedido de uma preposição. O objeto direto não tem preposição, o verbo transitivo direto, o verbo exige uma resposta, que é um objeto direto, que vem precedido de uma preposição. E o verbo transitivo direto e indireto, ele vai ter dois complementos verbais. Um objeto direto, não tem preposição, o objeto indireto, que é precedido de preposição. Então, aqui eu não vou mais nem explicar, que eu já falei exaustivamente, né? Transitivo direto são verbos que precisam de algum complemento para que possam ter sentido completo. O seu complemento está diretamente relacionado ao verbo, sem a presença de preposição. Mário, o meu filho, aquele menino lindo, maravilhoso, gostoso da mamãe, Mário ama quem? Só pode ser Maísa, né? A mamãe dele, a maravilhosa. Aqui, nessa situação, eu vou ser objeto direto. Vê se pode isso. Então, só recapitulando o objeto direto, você tem o verbo exige uma resposta, que é um objeto direto, não vem precedido de preposição. Certo, galera? 8º ano, antenados. Aí aqui, ó. Transitivo indireto. O transitivo indireto são verbos que precisam de algum complemento para que possam ter o sentido completo. O complemento está relacionado ao verbo por meio de quem? De uma preposição. Vamos ver. Então, transitivo indireto, você tem o verbo exige uma resposta, que é um objeto indireto, que vem precedido da prep, que é a preposição. Então, não vou ler mais, que a gente já falou. Vamos direto para o exemplo. O professor empregou... Olha só como o verbo exige uma resposta. O professor emprestou o quê? Emprestou o livro. Não é transitivo direto e indireto? Dois complementos, ó. Um sem preposição e outro com preposição. O professor emprestou o quê? O livro a quem? Ao aluno. Certo? Transitivo, direto e indireto, dois complementos verbais.
Um é objeto direto, sem preposição, porque aqui é artigo, e o outro objeto indireto, com a presença da preposição. Lembra a contração, combinação? Artigo a mais preposição o, artigo a mais preposição o, ao. Não é isso? Combinação. Belezinha? Tudo bem? Então, recapitulando, verbo, transitivo direto e indireto tem dois complementos. Objeto direto, sem preposição, mais objeto indireto com a presença de quem? Da preposição. Bom estudo, eu espero que vocês realmente tenham entendido o que vem a ser os termos essenciais da oração, sujeito e predicado. A gente viu que o sujeito é o sujeito onde ele tem várias classificações, sujeito simples, composto, determinado, indeterminado, oração sem sujeito, não é isso? Nós temos os predicados, verbal, nominal, verbo nominal, e nós conversamos a respeito da predicação verbal. A predicação é para a gente ver se o verbo é intransitivo, quando ele tem sentido completo, quando ele não precisa de complemento para você entendê-lo. Morreu, caiu, conversou, dentre outros. E o verbo transitivo direto é aquele onde o verbo exige um complemento. Esse complemento, essa resposta ao verbo não vem precedido de preposição. Mário ama quem? Maísa, lógico, né? E o verbo transitivo indireto, o verbo exige uma resposta e vem precedido de preposição. Maísa gosta de quê? De sorvete, de lasanha, de pizza, dentre outras coisas. E o verbo transitivo direto e indireto é aquele que tem dois complementos. O secretário deu o quê? Um cargo a quem? Ao amigo. Então, você tem aí dois complementos verbais. Um vem sem preposição e o outro com preposição. Pessoal, bom estudo, assistam a videoaula, façam a atividade, se pintar dúvida, anote no seu caderno e depois a gente tira essa dúvida. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.